o parto, ele é fisiológico, né? Então, o que a gente tem que observar? É muito importante observar a vitalidade fetal do bebê. Então, assim, uma coisa que precisamos também ter o cuidado é a internação precoce. Porque o que acontece? O ideal, assim, para poder estar internando uma gestante na maternidade é a partir de 5 centímetros. Quando você interna uma gestante antes, né, com uma dilatação pouca, de 2, 3, 4 centímetros, ela pode ainda não estar tendo as contrações que chamamos de efetivas. Então, o que acontece? Ela começa a realizar intervenções desnecessárias, porque o hospital ele tem que rodar, tem que continuar ali entrando paciente, saindo paciente. Sim. Então, o que acontece? Fica acelerando as coisas. E quando a mulher quando acaba administrando muita medicação, né? Essa questão das medicações. Aí prejudica o bebê muitas vezes, prejudica então, a mãe. Quando a mulher está em casa, né? É muito melhor para ela evoluir o parto dela do que quando ela está no hospital. Nossa. Porque quando a mulher está no hospital, ela tem o quê? Estresse. Ela fica A pressão é maior, né? E aí ela fica estressada porque é muitas pessoas, é gente toda hora indo lá em cima dela. Então isso acaba influenciando para que ela não tenha contrações efetivas. Entendi. Porque isso vai mexer com a questão hormonal da mulher. Eu lembro, você falando aí, eu achei interessante, porque quando a gente Patrícia estava gestante de Haná, eu não sei se você vai lembrar, eu fiquei agoniado pra caramba com meu sogro, e aí Patrícia lá com dores, hoje. E aí ela agoniada, e minha sogra, Neide, um abraço pra ela aí que deve estar nos acompanhando, ela, calma, eu sei na hora certa. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, mas ela está sentindo dor, a menina vai nascer aqui. Não, fiquem tranquilos. E de fato ela estava correta, né? Acho que a gente foi para o hospital por volta de meia-noite, não foi? Mais ou menos isso? Ou foi mais cedo um pouco? De Haná. 4 horas da tarde. Foi mais... porque você começou as contrações mais cedo, não é isso? E aí... o horário de meia-noite foi quando você já estava praticamente já pronta e teve ali da madrugada, não é isso? Então assim... 10 minutinhos para 5 da manhã. Então, agora imagine aí o período. Ela estava sentindo as dores, né, de contração cedo, e já a partir daí levou 4 horas da tarde, demorou um pouco para levar para o hospital. E aí, se já fosse pela manhã, como é que seria? Imagine o período que ela ia ter que passar no hospital, mais ainda. Então, valeu aí a experiência da sogra. Né? Então, vou dar uma dica. Mulheres gestantes, né? Como vocês podem saber o ideal de ir para a maternidade? Boa! Então, assim, tá sentindo as dores, as contrações. O que a gente sempre recomenda? Vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro da sua casa, põe na água quentinha, né? Que a gente chama de banhoterapia, né? Deixa na água quentinha, relaxa, deixa a luz apagada, põe uma música e relaxa. Se a dor passou, beleza. Se você vê que a dor tá aumentando, você pode fazer o quê? A gente chama de dinâmica uterina. Você vai pôr a mão aqui na barriga, assim, na hora que você sentir o fundo do útero, assim, na parte durinha. E aí você vai cronometrar. Aí você vai colocar no período de 10 minutos quantas contrações você sente e como que tá essas contrações. Se você, por exemplo, no período de 10 minutos, você sentiu 2 contrações que foram rápidas, assim, foram uns 20 segundos. Então vai pro chuveiro de novo. Vai pro chuveiro de novo, né? Vai escutar uma música, vai se movimentar, mas fica em casa. Porque você não está com contrações efetivas. Às vezes as mulheres falam assim, nossa, eu fiquei 3 dias com dor de trabalho de parto, né? O que acontece? Realmente, nessa fase final, a mulher ela vai sentir dor, né? É a fase que a gente chama de pródromos, né? Ela sente essas dores, mas ainda não são dores efetivas, né? Então, por isso que é importante ela ficar em casa o máximo que ela puder. É só pra ir pra maternidade quando ela vê que arrochou. Não tem jeito. Quando vê que o menino ficou 10 minutos, deu umas 3 contrações, 40 segundos ali, ó,
tá muito forte, aí vai na maternidade. E também, se tiver perda de líquido, se tiver sangramento, não sentir o bebê mexer, também isso são indicativos para você ir pra maternidade. Eu tô assim, focando na parte assim do trabalho de parto em si. Então, aí quando você vê que realmente ficou bem forte, aí vai na maternidade para poder ver, aí eles vão avaliar, vão fazer o toque para ver quantos centímetros está. Porque normalmente, quando as mulheres sentem essas dores, mas são, assim, ainda não são efetivas, elas podem ter uma dilatação, mas ainda não é uma dilatação também efetiva. Então, para a dilatação, o que precisa, né? Precisa da contração e a dilatação. Então, por isso que é muito importante você ir só quando realmente você vê que ficou muito forte, porque você vai antes, aí tem profissional, né? Tem médico que vai internar com a pessoa com 2 centímetros. E aí começa a vir intervenção. Aí fala bem assim, 2 centímetros, aí as contrações passam. Aí fala, passou, e agora? Vamos colocar ocitocina nessa mulher. Ocitocina é o sorinho, muita gente conhece pelo soro, né? É o sorinho na veia. Então, aí começa a colocar ocitocina pra poder ver essas contrações, pra poder evoluir o trabalho, né, de parto. Então, por isso que eu falo, vai quando arrochar mesmo. Aí, eu até esqueci o que você ia perguntar lá no início. Que a gente vai falando um negócio e para, né? Você estava falando sobre a questão da vitalidade do bebê, né? Sim. Quando? Então, chegou lá, internou. É muito importante monitorar o batimento cardiofetal, né? Que é o batimento do bebê. Então, a mulher interna tem que estar observando, né? Como que tá essa mulher, os sinais vitais, não tem nenhuma comorbidade. O bebê, como que tá o coração do bebê, tá monitorando com intermitente o coração do bebê, né? Com frequência tá monitorando para ver como que tá os batimentos do bebê, se os batimentos do bebê tá nos parâmetros de normalidade. Toque não é feito a cada 1 hora. Toque é feito a cada 4 horas. Pode ser feito o toque vaginal antes do intervalo, essas 4 horas, por exemplo, se tiver alguma intercorrência, se for pedido da mulher, se a mulher normalidade, pedir, né? Se a mulher pedir, ou se, por exemplo, viu que tem algo diferente, aí quer avaliar para ver como que tá essa dilatação, mas assim, ficar tocando toda hora, gente, porque assim, principalmente quando os homens vão fazer isso, acho que a mulher tem que mandar pra você, eu queria que você tivesse um colo de útero pra poder fazer isso. É porque é muito invasivo, né? E dói, é muito sensível. Paty, você já precisou fazer o toque? Não sei se vocês precisaram. Não, eu não Eu já. precisei. E ruim. Então, da última menina mesmo foi assim. Eu cheguei ali foi até em Lapa, né, na maternidade. Uhum. Aí foi com o doutor Jane, o nome dele parece? Sim, doutor Jane. Isso, doutor Jane. Aí quando eu cheguei, aí ele fez o toque, logo em seguida, antes dele sentar na cadeira dele pra poder ir lá fazer as anotações dele, né? Aí logo ele falou, pronto, já tá tudo bem, daqui a pouco você vai ter e tal. Na hora que eu fui descendo, aí pronto. Aí já estourou a bolsa, aí já chamou rapidamente o pessoal, já vieram, me colocaram ali na cadeira e já me levaram pra poder ter a Lavinha. E foi rapidinho. Você